Eles disseram que ela facilitaria nossas vidas. Disseram que seria a maior invenção da humanidade. Mas esqueceram de perguntar: a que preço? Onde termina a ferramenta e começa a nossa dependência? A inteligência tornou-se artificial. A criatividade virou algoritmo. E a verdade se tornou opcional. Hoje, nós não apenas usamos a tecnologia, nós somos moldados por ela. Seis jovens, 6 perspectivas, uma busca pela resposta que ninguém quer dar. No fim das contas, IA. Quem controla quem? Oi, meu nome é Pedro Santana. Meu nome é João Eric, somos do primeiro ano da Escola Divina Providência e vamos falar sobre o curta sobre inteligência artificial. Por isso viemos entrevistar a advogada Hélia Pimentel para falar sobre os malefícios. A perda da essência do esforço. A IA entrega tudo pronto, textos, artes, soluções e respostas. Você acredita que essa facilidade extrema está nos tornando preguiçosos mentais e destruindo a nossa capacidade de criar e raciocinar por conta própria? Bom dia a todos, eu sou Hélia Pimentel, advogada. E de fato a IA entrega tudo pronto pra gente nos dias de hoje. Mas o que vai definir se nós vamos nos tornar preguiçosos, se nós estaremos controlados pelas informações trazidas por uma IA, somos nós. Em verdade, a IA é uma facilitadora de projetos. Ela é uma ferramenta que a gente utiliza para acelerar as nossas produções. No contexto do trabalho, tanto na minha profissão como em outras profissões, isso é de extrema importância. Nós conseguimos produzir com mais agilidade. No entanto, é necessário que a gente leia, que a gente pesquise e que não jogue a informação como se fosse algo concreto. É preciso ter pensamento crítico, é preciso observar se aquela informação trazida realmente é uma informação verdadeira e contextualizar essa informação no âmbito do nosso trabalho, seja no âmbito profissional, seja nos estudos, né, para vocês que são estudantes. No mundo ideal, essa é uma ferramenta extremamente importante, mas é preciso ter responsabilidade. Do humano e o isolamento. Estamos trocando interações reais, o erro humano e o aprendizado difícil pela perfeição fria de um algoritmo. Qual o maior perigo de deixarmos uma máquina decidir o que devemos ler, assistir ou como devemos escrever? IA, quem controla quem? Na sua visão como uma advogada, como você acha que vai ser o futuro do mundo com as pessoas usando a inteligência artificial dessa forma? A perda da essência e do esforço. A IA entrega tudo pronto, textos, artes e respostas. Você acredita que essa facilidade extrema está nos tornando preguiçosos mentais e impedindo nossa capacidade de criar e raciocinar por conta própria? Com certeza. Essa facilidade que a inteligência artificial traz hoje, né, não só para os alunos, mas para toda essa juventude, faz com que os alunos e os jovens, eles não desenvolvam essa habilidade de pensar, de argumentar, de relacionar, por conta da facilidade. Essa facilidade acomoda o aluno e o jovem a não realizar de forma coerente com a sua mente, né, todos os processos e questionamentos. A substituição do humano e isolamento. Estamos trocando interações reais, eu humano e o aprendizado difícil pela perfeição fria do algoritmo. Qual o maior perigo de deixarmos uma máquina decidir o que devemos ler, assistir ou como devemos escrever? Hoje, a utilização dessas novas tecnologias tem feito com que o jovem ele se isole e deixe de se relacionar. Essa falta de contato físico, de todo o desenvolvimento das relações sociais presentes, torna o ser humano realmente muito mais
mais frio, né? Menos sentimental, porque você não desenvolve essa especificidade de estar com o outro para se relacionar com ele. A manipulação é a mentira. Com o uso da IA para criar notícias falsas, vozes, imagens que não existem, você acha que estamos perdendo a noção do que é real? Como viver em uma sociedade onde não podemos mais acreditar nem no que vemos ou ouvimos? É muito difícil hoje você manter seguro os seus dados, né? A IA está aí, as modificações e fake news, né? Elas são constantes. E realmente é muito complicado você manter essa segurança, né? Essa intimidade, porque todos nós utilizamos, né? Internet, todos nós utilizamos redes sociais e, infelizmente, né? Essas fake news e essas modificações têm sido feitas e gerado muitos problemas para essa atual sociedade. A substituição do humano e o isolamento. Estamos trocando interações reais. O erro humano e o aprendizado difícil pela perfeição fria de um algoritmo. Qual é o maior perigo de deixarmos uma máquina decidir o que devemos ler, assistir ou como devemos escrever? Eu acho que o maior perigo é a perda da autonomia, né? Dessa capacidade de pensar, de ser crítico, perder também ali o poder de criatividade, né? E deixar isso na responsabilidade de uma máquina, de algo artificial. Manipulação e a mentira. Uso da IA para criar notícias falsas, imagens que não existem. Você acha que estamos perdendo a noção do que é real? Como viver em uma sociedade onde não podemos acreditar nem no que vemos nem ouvimos? Eu acredito que sim, que cada vez mais a gente caminha para ser mais desconfiado das informações que nos cercam, e é muito difícil viver em uma sociedade onde você não pode confiar, onde qualquer informação nos traz a dúvida, né, da veracidade, e acredito que situações como a eleição, por exemplo, serão prejudicadas por essa dúvida, por esse medo das informações serem falsas. Quem controla quem? Na sua visão, como uma psicóloga, como você acha que vai ser o futuro do mundo com as pessoas usando a inteligência artificial dessa forma? Sim, eu acho que o uso exacerbado da inteligência artificial, ela diminui o poder de criatividade do ser humano, a capacidade crítica, né, de pensar e criticar. A essência e do esforço. A IA entrega tudo pronto: textos, artes, soluções e respostas. Você acredita que essa facilidade extrema está nos tornando preguiçosos mentais e destruindo a nossa capacidade de criar e raciocinar por conta própria? Olha, a facilidade extrema não é só com a IA. Quando você encontra uma facilidade extrema, sim, a gente tende a ficar mais preguiçoso porque está encontrando tudo pronto, tudo na mão. Mas eu quero recomendar e dizer o seguinte: a IA não vai proporcionar essa preguiça, porque mais vale a pergunta do que a resposta da IA. O que é importante é o que você está perguntando e como, a qualidade da sua pergunta. Então, se você sabe bem elaborar a sua pergunta, você já não é um preguiçoso. Mas se você fizer perguntas simples, não se interessar pelo desdobramento dela, aí você está no caminho da preguiça. Mas não acredito que a IA seja um empecilho para a pesquisa, por exemplo. Ela já foi, inclusive aprovada para utilizar no CNPq, aprovou. É assim que eu penso. A substituição do humano e o isolamento. Estamos trocando interações reais, o erro humano e o aprendizado difícil pela perfeição fria de um algoritmo. Qual o maior perigo de deixarmos uma máquina decidir o que devemos ler, assistir, como devemos escrever? Olha, eu acho que isso é um processo inevitável. Quer uma coisa? Vocês estão me gravando, utilizando um aparelho celular, estão fazendo perguntas que estão em outro aparelho celular. Por que vocês não trouxeram escrito, manual, no papel? Eu não acredito muito nessa deformação extrema da utilização da IA, que transformar isso numa
inatividade. Eu vou emendar o que eu disse na primeira fala. Vocês não podem se conformar com o que chega pronto, com o que chega dado. Mas se você souber questionar o que está sendo apresentado, eu acho que é muito válido vocês utilizarem a IAS. A manipulação e a mentira. Com o uso da IA para criar notícias falsas, vozes e imagens que não existem, você acha que estamos perdendo a noção do que é real? Como podemos viver em uma sociedade onde não podemos mais acreditar nem no que vemos ou ouvimos? Olha, em todos os tempos, nós tivemos uma coisa que se chama fofoca, mentira, notícias falsas, livros que foram publicados e não eram. Por um tempo do livro físico, também existia essa concorrência e essa deslealdade com o trabalho original do autor. A minha preocupação aqui é começar a querer atribuir às IAs a confecção, a elaboração de notícias falsas exclusivamente ou a partir delas, e isso gerar uma espécie de alguém vai ter que controlar que isso não aconteça. Isso me parece censura. Eu não gosto disso. Nós vamos ter que aprender a lidar e a pesquisar o que é verdadeiro e o que é falso, para que não dê na mão de alguém ou a um grupo o direito de censurar, porque pode haver uma falsificação. Eu não gosto disso. Acredito no futuro do mundo e nessa parceria entre a inteligência natural, a nossa, que alimenta a inteligência artificial. Volto a me preocupar com essa ideia. O juiz proíbe determinados feitos ou controla as ações dentro da IA. Mas quem controla o juiz? Se tiver o juiz do juiz, vai ser preciso o juiz do juiz do juiz, um controlando o outro. Essa é uma sociedade que me preocupa. Esse tipo de sociedade controladora e que toma parte do que nós estamos fazendo. O Estado ou os juízes desse Estado, juízes de uma forma genérica, não tem, a meu ver, o direito de me censurar, especialmente previamente. Ou seja, de maneira a isso pode gerar uma falsificação. Então é melhor que não se faça. Eu não concordo com isso. Eu acho que a liberdade criativa está acima de tudo e a liberdade humana, ela é tão importante, eu diria, mais importante do que a vida. Eu não gosto dessa ideia de um regulador da IA, porque senão vai haver uma sucessão de proibições e proibições prévias. Eu não gosto dessa ideia. Isso é censura. Para chegarmos a uma conclusão de todas essas perguntas, convidamos um programador que possui um vasto conhecimento e trabalha com a área há alguns anos. Ele irá falar sobre o assunto e nos aconselhar trazendo algumas dicas, os prós e os contras, como devemos realmente usar ela. Sim, estamos em certa medida terceirizando o nosso raciocínio crítico para modelos de inteligência artificial. No entanto, eu não acredito que isso destrua completamente a capacidade de raciocinar, mas certamente torna as pessoas mais vulneráveis intelectualmente, principalmente aquelas que utilizam a IA como muleta para tudo, sem questionar ou refletir sobre as respostas obtidas. Eu não diria que já atingimos uma perfeição fria de um algoritmo. A IA evolui rapidamente, mas ainda está longe de ser perfeita em qualquer área do conhecimento. Quanto à pergunta em si, o maior risco está no impacto sobre o senso crítico. Quando a IA é utilizada sem questionamento ou interação ativa, abre-se espaço para alienação e, consequentemente, para manipulação. Se as pessoas passam a consumir, sem questionamento, apenas o que lhes é entregue por algoritmos, deixam de desenvolver uma autonomia intelectual. Está cada vez mais difícil de distinguir o que é real do que é artificial no ambiente digital, e essa tendência deve se intensificar com o rápido avanço da inteligência artificial. Nesse cenário, eu acredito que torna-se fundamental tanto a regulamentação dessas tecnologias
quanto o desenvolvimento de um senso crítico mais apurado por parte dos indivíduos. Questionar informações, verificar fontes e evitar aceitar conteúdos de forma passiva será essencial para lidar com essa nova realidade. Eu não tenho um prognóstico otimista para essa pergunta. A tendência é que o ser humano se torne cada vez mais dependente dessa tecnologia. E sem regulamentações e auditorias rigorosas, essa dependência pode evoluir para um cenário de vulnerabilidade significativa, no qual decisões importantes passam a ser influenciadas ou até determinadas por sistemas que nem sempre compreendemos completamente.